Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Alesp Conecta. E no programa de hoje eu converso com Moisés Luz, que é psicólogo. Vamos falar sobre Setembro Amarelo, que é o mês dedicado ao combate ao suicídio. Tudo bem, Moisés? Seja bem-vindo. Tudo bem. Bem-vindo. Bom, Setembro Amarelo, aí um mês que nós temos dedicado exclusivo para falarmos de saúde mental, para falarmos sobre o suicídio, né? Quando a gente pega as estatísticas aí de suicídio mesmo, no mundo, né, de uma forma geral, nós temos estatísticas bastante expressivas. Quando a gente olha para o Brasil especificamente, a gente vê também que há um problema grave, e não só grave por ser expressivo, mas por ser crescente. A impressão que a gente tem é que esse número aumenta, né? Principalmente entre jovens aí, adolescentes, né? Quantas histórias a gente escuta aí nas escolas que a pessoa, enfim, deu fim à própria vida. Por que que o Brasil, claro, é uma pergunta complexa e certamente a resposta ela é também muito profunda, mas assim, em linhas gerais, Moisés, pela sua experiência como psicólogo, né? O que tem ocasionado essa realidade tão cruel no nosso país? Bom, na verdade nós estamos vivendo um momento aí exclusivo, né, por conta da pandemia, e existe aí uma preocupação, um inconsciente coletivo carregado de informações, né? Então existe um excesso de informação, isso pode gerar um certo estresse e, consequentemente, pode ocasionar uma depressão em massa, né? Por causa do número de informação que a gente não está conseguindo aí assimilar, processar tudo isso. Então, o jovem, hoje em dia até bebês sofrem de depressão, né? E a depressão, ela pode ser ou não, nem todo suicida ele é um depressivo, mas a principal causa desse aumento, dessa coisa do suicídio, é justamente porque existe um excesso de estresse, tanto de informação, de notícias. O país está vivendo um momento político também bastante delicado, então vai gerando essa insatisfação no ser humano, né? Você imagina um balão colorido, você enche ele, ele fica todo colorido e ele tem uma elasticidade, certo? E aí você amarra esse balão, deixa ele ali cheio de ar e você coloca ele num canto. Com o tempo, esse ar ele vai murchando, né? E o balão ele fica opaco e ele fica com aquela pressão. Ele continua cheio, mas imagina esse balão com uma pressão para dentro, né? Então, por isso que tem essa coisa da depressão. Mas é muito importante lembrar que nem todo suicida ele necessariamente é um depressivo. Certo. Isso é um ponto importante, porque a gente costuma associar, né, uma pessoa que se suicidou com uma pessoa com depressão ou com algum tipo de transtorno mental. Quer dizer, às vezes a pessoa não é uma depressiva, mas a maioria das vezes ela tem um quadro, Moisés, sei lá, de bipolaridade, algum outro tipo de transtorno mental, ou existe também pessoas que chegaram a se suicidar sem ter nenhum tipo de diagnóstico nesse sentido? Sim, existe a pessoa que o suicídio ele é na verdade ele é um mecanismo de defesa, né? Na verdade, a pessoa quando ela está já prestes a se suicidar, ela está pedindo ajuda, na verdade, né? Então, pode ser um psicótico, pode ser um bipolar, porque o que é a bipolaridade? Bipolaridade nada mais é do que o polo da depressão e o polo da euforia, né? Então, o indivíduo ou ele está num estado de euforia ou ele está num estado depressivo.
Como que acontece a euforia? Mais ou menos um exemplo bem clássico é quando o indivíduo ele pega um cartão de crédito e ele gasta sem limites e acaba passando do gasto que ele podia ter. Então, isso vai gerar um estresse, isso vai gerar uma angústia, porque provavelmente ele não vai conseguir pagar aquela dívida. Então, a dívida também a dívida também ela é uma causa da depressão, porque o indivíduo não consegue pagar aquela dívida e ele vai ficar frustrado. Isso vai gerar angústia, isso vai gerar tristeza, isso vai gerar um estresse e em algum momento se pode desencadear sim o óbito, pode desencadear sim o suicídio. E, Moisés, normalmente uma pessoa que está prestes a se suicidar, ela sinaliza de alguma maneira? Quer dizer, o que a gente vê muitas vezes, eu particularmente já entrevistei uma pessoa que o filho dela se suicidou. E essa história me chamou muita atenção, porque o menino, na verdade, ele começou a meio que dizer que ele ia fazer. E a mãe foi conversar com a diretora da escola, falou, olha, tá acontecendo isso, 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 aquilo, e a diretora da escola encaminhou ela para conversar com uma psiquiatra. E a psiquiatra disse, não, mas quem fala não faz, sabe aquela coisa? Cachorro que late não morde. E aí a mãe acreditou na psiquiatra e deixou aquilo rolar, vamos dizer assim, e o menino veio e se suicidou. O indivíduo, ele sinaliza, assim. Muitas vezes ele sinaliza através da forma que não está dormindo bem, não está se alimentando bem. E quando a pessoa fala, ela verbaliza isso, tem que ter muito cuidado com isso, porque não existe isso de que quem fala muito não faz, né? Isso é um erro. Essa pessoa tem que ser observada, essa pessoa ela tem que verificar como que ela está se comportando, né? É o comportamento que vai estar definindo se ela é um suicida em potencial ou se ela só está fazendo um jogo, mas se tratando de criança, tem que ser observado. Se comentou, tem que procurar ajuda psicológica. Se teve pânico, se teve algum tipo de comportamento inadequado, tem que ser observado. E, em alguns casos, sim, tem que procurar o psiquiatra. Essa pessoa, de que maneira ela sinaliza, né, Moisés, assim, falando em termos práticos? Que tipo de comportamento ela passa a apresentar, além dessas típicas frases, né, de que vai fazer? Quer dizer, ela costuma ficar mais isolada, ela costuma a demonstrar algum comportamento específico? É muito difícil falar. Eu conheço casos também de que a pessoa levava uma vida normal e, de repente, se suicidou. Mas, normalmente, tem um histórico, às vezes uma separação, às vezes a perda de um emprego, algo que frustrou essa pessoa, de algum modo, aciona esse mecanismo de defesa do suicídio. Então, é muito difícil de você avaliar isso. Mas, normalmente, a pessoa ela começa a apresentar comportamentos diferentes. Ela se isola, ela conversa pouco, é importante ver como ela está se alimentando, o tipo de sono. No caso de criança, adolescente e adolescente, tem que ficar sempre vigiando isso, né? Não que o adulto também não cometa, mas é muito difícil você diagnosticar, é muito difícil você chegar e falar, olha, ele é um suicida. Então, como eu já disse, teve paciente que levou a vida inteira e, às vezes, dentro de um processo terapêutico, pode acontecer também ele sinalizar através de falas, através de desenhos, através de sonhos, através de... É um mundo imaginário, é um mundo inconsciente. E por se tratar do inconsciente, a coisa é mais complicada ainda, porque a gente não tem noção do que está no nosso inconsciente, né?
só o que está no nosso consciente. Quer dizer, esse processo terapêutico, na verdade, ele ajuda a acessar esses arquivos inconscientes, Moisés, e trazer para o consciente para que isso seja elaborado. Por isso o processo terapêutico é tão importante? Se eu for falar dessa forma, a gente vai entrar naquele ditado de que todos nós precisamos de terapia, né? Então, na verdade, a terapia nada mais é, principalmente na linha que eu atuo, que é a linha junguiana, a gente tenta fazer com que o indivíduo entre em contato com este mundo interior e ele possa externalizar esse mundo, ele possa dar nome para esses sentimentos. Uma técnica que eu uso, eu sou arte terapeuta, a gente usa muito a técnica da arte, porque ali é um momento onde o indivíduo ele tem um contato com esse mundo interior e ele externaliza isso. Ele vai ter contato com esse mundo interior através da meditação, através da concentração, e numa obra artística, num desenho, numa pintura, ele pode estar expressando esse mundo interno. Então, fica mais fácil de lidar com o problema, porque quando eu coloco as coisas para fora, elas se tornam conscientes. Então, o trabalho da terapia realmente é esse, é você colocar aquilo que está inconsciente para um mundo consciente, para a consciência. Quando a pessoa tem a consciência daquilo que ela está fazendo, é mais fácil dela lidar com o problema. E, Moisés, me fala uma coisa, as pessoas confundem muito, né, os transtornos mentais aí, porque os sintomas, muitas vezes, eles são muito parecidos, né? Às vezes a pessoa está muito ansiosa, e aí ela acha, não, devo estar com um transtorno de ansiedade, mas, na verdade, a depressão também pode desencadear um tipo de ansiedade, né? Entre outras coisas, a pessoa, sei lá, a pessoa está muito distraída, está muito avoada, com a cabeça na lua, vamos dizer assim, e ela passa aquela impressão, não, devo ter algum transtorno de déficit de atenção. Mas, na verdade, a depressão também faz a pessoa ficar meio aérea, né? Quer dizer, sintomas são muitas vezes parecidos, até por isso é importante analisar a fundo, né, para entender, para dar um diagnóstico. Quando a gente fala da depressão, eu acho que é um... Pode falar. O sintoma realmente é o que sinaliza, né? Agora, existem pessoas que têm pensamentos depressivos. Então, não é que ela seja uma pessoa com depressão, ela está com um pensamento depressivo. E fica no mundo do pensamento. Ela tem passou pela cabeça dela o suicídio, mas foi um pensamento suicídio. Não quer dizer que ela seja suicida. Então, é muito ruim a gente querer dar nome logo de cara para esse tipo de problema, porque às vezes é um pensamento, não é uma depressão. Então, quando a pessoa está num nível de estresse muito grande, num nível de tristeza, de angústia muito profunda, ela pode vir a ser um depressivo, mas existe apenas os pensamentos depressivos. E, Moisés, como que a gente diferencia, né, uma tristeza normal de uma depressão? Eu digo isso porque nós, seres humanos, temos emoções. Ao mesmo tempo que a gente está feliz, a gente pode ficar triste 5 minutos depois, como a gente pode ficar bravo depois. Quer dizer, a gente vai experimentando muitos sentimentos, né? E é normal. É normal você sentir tristeza ou até um momento de fraqueza ali que você fica mais, né, sem esperança ou frustrado. Isso tudo é normal. O negócio é você saber lidar com isso. Agora, quando o negócio passa o limite de ser um sentimento normal e já passa a ser algo patológico, né? Como que a gente pode distinguir uma coisa da outra? Então, realmente é como você falou, são sentimentos que todos nós temos. Nós todos ficamos tristes, nós todos temos os nossos momentos de angústias. Então, cabe ao indivíduo, cabe ao ser humano, ele não alimentar esse sentimento, né? Ele não pode alimentar isso, ele não pode ficar parado com relação a isso. Então, é nesse momento que as pessoas costumam perguntar qual que é a hora de fazer a terapia.
A terapia, a hora de fazer a terapia é a hora que você não consegue mais responder de uma forma mais consciente, de uma forma mais clara. Então, são vários fatores, são vários fatores. Existem hoje alimentos que nos deixam depressivo. Então, se a pessoa tem ali uma intolerância ao glúten, por exemplo, ela pode gerar um quadro depressivo por conta de um alimento. Então, o homem é um ser biopsicossocial. Ele tem que estar com essas três instâncias equilibradas, para que ele possa viver normalmente, para que ele possa superar essas frustrações, para que ele possa vencer esse tipo de sentimento. Sim. E Moisés, normalmente, quer dizer, normalmente não, mas é comum que, acho que comum é a palavra mais assertiva, que esses transtornos mentais tenham uma origem genética? E aí, quando a gente fala da Pode ter. genética, né? Quer dizer, quando Você a gente fala fala da assim, um genética, problema de hereditariedade, isso, de hereditário, repente, sei lá, isso, por exemplo, o pai tinha depressão, o avô era bipolar, sei lá. Essa criança que vai nascer nessa família, ela acaba tendo uma predisposição até genética, né? Quando a gente fala dessa genética, quer dizer, só a terapia não é suficiente, teria que existir aí um encaminhamento para um tratamento medicamentoso necessariamente. Como que você vê isso até pelos pacientes que você recebe no seu consultório, né? Quando é o momento de, a terapia vai precisar ser complementada com um tratamento psiquiátrico específico, com medicamentos, com outras abordagens. normalmente o que acontece é o contrário. O paciente psiquiátrico que vem para a terapia. Por quê? Porque o psiquiatra, ele também pode ser um terapeuta, mas assim, a função básica, principal dele é o medicamento. Então, o medicamento ele serve para tirar a pessoa do surto, ele serve para tirar a pessoa daquele estado de surto. Agora, o medicamento só também não resolve, porque a pessoa tem questões emocionais, então ela tem que ter os dois. Não tem como você fazer um tratamento psiquiátrico e não fazer a terapia, porque uma complementa a outra. Então, é mais ou menos o contrário do que você falou. É mais fácil o paciente vir apenas para fazer terapia, quando ele não tem ali, às vezes ele tem um problema exclusivo, um problema emergente, e ele resolve aquilo. E aí ele passa da terapia para a análise. A análise, na verdade, é a busca do conhecimento, é a busca da totalidade. Mas como nós estamos falando de paciente psiquiátrico, de paciente com transtornos mentais, aí esse paciente ele precisa da terapia como um amparo, ele precisa da terapia como uma complementação. Certo. E o que a gente vê, né, Moisés, é que muitas pessoas com depressão, na verdade a depressão ela era considerada até pouco tempo atrás como até uma doença moderna, né? As doenças modernas, o estresse, coisas que doenças que vão surgindo e evoluindo e se desenvolvendo dentro desse contexto que a gente vive hoje, né? Correria do dia a dia, né? Quem vive nos grandes centros, trânsito, estresse, a competitividade, tudo isso gera naturalmente na pessoa uma série de sentimentos. Mas o que a gente tem visto agora são crianças já com um problema sério, quer dizer, já não pode nem ser considerado algo moderno, porque parece que a criança já nasce com alguma questão aí emocional, até por isso a gente já muitas vezes associa que pode ter uma causa genética, né? Quer dizer, criancinha já falando em suicídio. Quer dizer, por que que isso tem vindo com tanta força já desde o início da vida de uma criança, né? Que a gente pode, né, falar sobre isso? Então, foi como eu disse no começo, né?
A gente tem acesso a muitas informações e se você abre, você vai lá, por exemplo, assistir um programa de culinária. Ali tem um quadro de crime no programa de culinária, né? Então, é muita violência, é muita informação a ser processada e as crianças hoje elas já nascem estressadas, porque é muita coisa, mesmo que ela não esteja ouvindo, mesmo que você tá no seu quarto, a televisão está ligada e está passando um programa de violência, o seu subconsciente, o seu inconsciente, ele vai estar gravando tudo aquilo. Então, é o excesso. Tudo que é em excesso faz com que a pessoa fique estressada. A cidade grande, ela também deprime. Hoje temos casos de alimentos que deprimem, então é muita coisa. Antigamente, você ia para uma faculdade, você estudava e você precisava de consultar um livro, por exemplo, você ia na biblioteca. Hoje não, hoje você precisa de a resposta de alguma coisa, você vai no Google, está ali. Entendeu? Então, é o excesso de informação, é o excesso de pessoas, é a cidade grande que faz com que o indivíduo se deprima. Certo. E Moisés, justamente por esse fato que você muito bem pontua, essa correria mesmo, né, do dia a dia, esse estresse, né, das grandes cidades, você acha que muitas vezes os pais acabam negligenciando, né, os cuidados com os filhos? Quer dizer, a coisa acontece tão rápido que muitas vezes os pais não percebem, né, ou não tem tempo, vamos dizer assim, de perceber os sinais que o filho está dando de que está passando por um problema. Sim. A criança tem o pai e a mãe, até os 5 anos mais ou menos, como um espelho, como um modelo. E se esse pai, essa mãe está passando por problemas, às vezes um desemprego, às vezes até mesmo a separação de casais, que acontece muito atualmente, pode causar, sim, na criança traumas, pode ter consequências de depressão também, né? E é importante lembrar também que os pais de hoje, eles não sabem lidar muito com frustração, então eles não querem que os filhos se frustrem. Então, tem aquele pai que dá tudo para o filho, não quer ver ele se frustrar, e é importante ressaltar que a frustração, ela faz parte do processo de desenvolvimento do indivíduo. Então, os pais influenciam, sim. E aí, que conselhos você daria para esses pais, Moisés? Para os pais, permitisse que os filhos se frustrassem, né, em algumas vezes, não ter eles... Isso ocorre muitas vezes porque o pai quer dar aquilo que ele não teve na sua infância. Então, esse pensamento ele tem que ser revisto, é um pensamento que tem que ser elaborado. É lógico que não vai deixar a criança carente, não vai deixar a criança sofrer, mas é preciso, dentro de um processo educativo, orientar a criança de que ela, em algum momento da vida, ela vai ter frustração, em algum momento ela não vai ser a melhor, não vai ser a mais bonita, né? Para que a criança possa ter contato com isso. E ela mesma se desenvolver os seus mecanismos de defesa, os seus mecanismos de crescimento, de desenvolvimento. Então, não é fácil isso, eu sei que é muito difícil. A terapia, nesse sentido, ajuda bastante. Eu sempre costumo dizer, quem faz terapia, às vezes, está sempre um passo à frente. Mas, se não puder fazer terapia, buscar algo que seja terapêutico, né? E lembrando que, para esse tipo de problema, depressão, como qualquer outro, é necessário ter boa alimentação, é necessário fazer exercício físico, é necessário dormir noites de sono agradável, né? O sono é muito importante. Então, existe aí um trabalho de disciplina e no momento que a gente está vivendo hoje, o indivíduo está podendo ter contato com essas coisas. Ele está ficando mais em casa por conta do isolamento. Então, tentar fazer com que esse isolamento não seja algo mais depressivo. É tentar
perceber que a gente consegue fazer muitas outras coisas. Às vezes a pessoa ela está ali e ela resolve pintar um quarto. Pô, ela descobriu que ela consegue pintar um quarto. Antigamente ela pagava para alguém fazer isso, e de repente ela vai e pinta um quarto, ela vai, faz uma comida que ela não sabia fazer. Então, existe formas da pessoa sair dessa coisa da depressão, sair dessa coisa da doença, tentando ser criativo. A criatividade, o lazer, as horas de sono bem dormida e a atividade física que vai fazer com que esse indivíduo melhore. Tá certo. Bom, Moisés, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, foi muito importante a sua contribuição, e já fica o convite aí para uma próxima entrevista. Eu que agradeço a vocês também, e precisando é só entrar em contato, e eu terei maior prazer em estar tentando colaborar com o programa, tentando colaborar um pouquinho mais com o ser humano. Tá certo. Obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.